Hoje nós comemoramos a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, e comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu numa sexta-feira, sexta da preparação, ficou sexta, sábado e domingo. Aí domingo pela manhã o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, uma grande maravilha, um grande milagre, que trouxe para nós a esperança da vida eterna, que trouxe para nós a esperança de uma vida totalmente diferente aqui e no porvir também, como a gente cantou. Se você tiver uma Bíblia, você abra, por favor, no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Aqui nesse capítulo 3, a gente tem algumas verdades que a palavra de Deus nos diz. E eu quero comentar com vocês algumas coisas que realmente a graça de Deus nos ajude a transmitir algumas verdades para o nosso coração, válidas para todo o tempo, mas que são muito relevantes, que são muito importantes para esses dias que a gente está vivendo, né? Cada um de nós comemorou a Páscoa de um jeito diferente, alguns em família, outros distantes, né, dos seus familiares, distantes de amigos. Estamos vivendo um tempo muito diferente, mas a graça de Deus permanece a mesma, o nosso Senhor permanece o mesmo, como está escrito. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre, e Ele pode influenciar as nossas memórias. Ele influencia e cura as nossas memórias, Ele trata o nosso presente e Ele também nos dá esperança para o futuro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, aqui no capítulo 3 de Filipenses. O texto que a gente quer falar está entre o capítulo 3, versículo 7 e o capítulo 4, versículo 19. É bastante extenso, mas a gente não vai ler todos os versículos, porque é muito texto para a gente ler, mas a gente vai citando conforme a gente vai tratando esses assuntos aqui. Então aqui o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta muito bonita, uma carta muito especial para os irmãos de Filipos. É uma carta que a pauta é a alegria, a pauta é se alegrar no Senhor. E como fazer isso, né, num tempo que a gente está vivendo agora, um tempo difícil, um tempo que realmente traz angústias, pensamentos, talvez de coisas que a gente já passou, traz um presente que a gente olha, é meio difícil se alegrar. E quando a gente começa a pensar no futuro também, a gente começa a pensar em perspectivas, a gente também fica meio, com o coração apertado, meio preocupado. Mas o apóstolo Paulo, ele dá algumas orientações para a gente aqui. A palavra de Deus dá orientações para a gente aqui no capítulo 3, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo começa a falar dele. Ele fala como foi o passado dele. Ele fala que ele tinha uma linhagem de judeus, ele era um homem que tinha muita fé, todo observador da lei judaica. Ele era de uma tribo de Benjamim, da tribo, uma das tribos do povo de Deus, e ele vai falando sobre essa questão aí, mas a partir do versículo 7, ele coloca um marco na vida dele, e ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala algo muito forte, para o passado dele, para tudo aquilo que ele era. Eu creio que é uma grande lição para a gente também, porque não importa a sua formação acadêmica, não importa quem você foi,
não importa quem você é, não importa quem você chegou, isso não é o mais importante. Não importa se você tem ou não tem formação acadêmica, isso não é o mais importante. O status não é o mais importante, a sua linhagem não é o mais importante. O que é mais importante é o que você vai ganhar. O apóstolo Paulo fala que para ganhar algumas coisas nós temos que perder outras. Jesus Cristo ensinou isso, ele falou: se o grão não cair na terra e morrer, ele não produz, ele não gera. Isso é um grande mistério para a nossa vida, porque para poder receber algo, a gente tem que perder algo. No reino de Deus funciona de uma certa maneira. Deus ele vai encher o nosso coração, ele vai encher um espaço, mas a gente tem que tirar certas coisas desse espaço propositalmente. Nós temos que considerar essas coisas como perda para poder valorizar um ganho maior que Jesus Cristo quer nos dar. O apóstolo Paulo ele fala: eu considero como lixo, eu considero como perda tudo que eu já fui, né? Ele fala ali no versículo 5: eu fui circuncidado ao 8º dia. O judeu fazia isso. Ele falou: eu considero isso como lixo. Eu sou da linhagem de Israel, considero como lixo. Sou da tribo de Benjamim, considero como perda. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Tudo isso é lixo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo falou que ele considerava tudo isso como perda, tudo isso como lixo. É muito forte o que ele fala. É muito profundo o que ele fala. Dizer que tudo isso aqui é lixo, comparado ao quê? Aí ele fala: tudo isso é perda, comparado pelo que eu tenho que ganhar. O que eu tenho que ganhar? O conhecimento de Cristo. Ele fala: comparado com o conhecimento de Cristo, tudo isso é perda. Comparado com conhecer Jesus Cristo, tudo isso é lixo. Então o que eu quero transmitir para vocês, através da palavra de Deus, é que não importa quem você foi, não importa aonde você está agora, não importa isso. O que importa é que você daqui para frente vai procurar conhecer Jesus Cristo, e esse vai ser o maior ganho da sua vida. Paulo diz isso. Ele fala no versículo 10: o que é que eu quero? O apóstolo Paulo fala: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo ele fala: eu quero conhecer Jesus Cristo e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Olha, gente, é profundo você acreditar que uma pessoa morta depois de 3 dias voltou à vida. Essa é a base da fé cristã. Acreditar que Jesus Cristo estava morto de fato, e pelo poder de Deus, pelo poder da ressurreição, ele voltou a viver. Pelo poder da ressurreição, ele voltou para a nossa salvação. Muito obrigado. Acabei de receber um belo copo d'água. Muito bom. Deus abençoe. Paulo queria conhecer o que? Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição. E eu peço isso para o meu coração e para o seu coração hoje. Que você se esforce por conhecer Jesus Cristo e conhecer o poder da ressurreição dele. Que você considere tudo que você aprendeu até hoje como nada comparado com essa grande realidade que Deus quer revelar para o meu coração e para o seu coração. Então a primeira coisa aí é a gente não confiar na gente mesmo, mas confiar no conhecimento de Cristo e no conhecimento do poder da ressurreição dele. Isso realmente traz cura para o nosso passado, traz cura para tantas coisas que às vezes a gente gostaria que fossem diferentes, mas conhecer Cristo e o poder da ressurreição dele deixa as coisas mortas para trás e a gente agora anda em novidade de vida. Paulo experimentou isso e ele considerou tudo que era tão nobre, na época dele, considerou tudo como perda por causa do conhecimento de Cristo e do conhecimento do poder da sua ressurreição. Uma outra perca, uma outra perda e um outro ganho que o apóstolo Paulo diz aí
está no versículo 18. Versículo 18, bem, versículo 17, para a gente entender o contexto, ele diz, Filipenses 3,17: Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Então, uma outra coisa que a gente tem que perder aí é o relacionamento com os inimigos da cruz. Então, primeiro Paulo ele fala: eu perdi todo aquele meu status para conhecer Jesus Cristo e conhecer o poder da ressurreição. Agora ele fala, né? Nós temos que perder o relacionamento com quem é inimigo da cruz. Quem são os inimigos da cruz? São aqueles que só pensam em si próprios, são aqueles que só pensam em coisas terrenas, são aqueles que estão até dentro do povo de Deus e querem tirar o poder da cruz, querem tirar o poder da ressurreição do meio do povo de Deus. Desses, a palavra de Deus fala que a gente tem que perder o relacionamento com eles para poder ganhar algo. Então que a gente pense muito bem aí. Quem são os inimigos da cruz que estão perto da gente? Pessoas que podem proibir a gente de fazer algumas coisas, né? Tem país, tem cidade aí proibindo culto. Você não pode nem orar dentro da sua casa, você não pode cantar louvor, você não pode reabrir uma igreja, não pode batizar pessoas nas águas, você não pode fazer práticas que Jesus Cristo mandou. Esses são inimigos da cruz. Não pode ler a Bíblia, você não pode ter uma Bíblia. Isso, gente, é inaceitável aos olhos de Deus. Então nós não temos que ter relacionamento com os inimigos da cruz. E aí a gente tem que ter relacionamento com quem? Versículo 17, Paulo ele fala: sejam meus imitadores, ou seja, imite quem é exemplo. Paulo fala aqui no versículo 17: observem os que vivem segundo o exemplo que a gente tem dado para vocês. Versículo 20, ele fala: a nossa pátria está nos céus. Nós temos que ter relacionamentos, procurar ter mais intimidade com pessoas que a gente chama de cidadão celestial. Procure uma pessoa que pensa na vida eterna, procure uma pessoa que pensa no céu, que pensa na vida depois dessa vida aqui, que pensa na vida eterna, que lê a Bíblia, que ama a Deus, que chama pessoas para ter relacionamento com Deus. São essas pessoas que a gente deve ganhar como amigos, que a gente deve investir nos relacionamentos, investir nas amizades e não como os inimigos da cruz. A Bíblia fala que a gente tem que carregar nossa cruz todo dia, negar a si mesmo e aí sim a gente seguir Jesus Cristo. É a ordem dele. Então, se a pessoa é inimiga da cruz, já nem dá para começar. E Paulo ele fala: perca isso, né? E ganhe a amizade com pessoas que são exemplares, que são amigos da cruz, pessoas que são cidadãos celestiais, pessoas que estão realmente buscando um corpo transformado, como fala, né, no finalzinho desse contexto que a gente leu, não só buscando o poder da ressurreição, mas buscando também uma transformação para que habite eternamente com Deus. Então essas duas coisas aí que a gente vê nesse contexto aí que Paulo está falando. Capítulo 4, ele entra aí falando para os irmãos. No versículo 2, ele cita duas mulheres: peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus,
cujos nomes se encontram no livro da vida. Então aqui o apóstolo Paulo fala de duas mulheres, Evódia e Síntique, que talvez não estavam pensando mais da mesma maneira, e na carta de Filipenses mesmo, o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, versículo 15, capítulo 2, versículo 2, ele fala para que a gente deixe a imaturidade e que a gente procure ter união de pensamentos, né? Que a gente procure ter o mesmo pensamento uns que os outros, porque ele vai ensinar que a gente faz parte do mesmo corpo. Nós somos pessoas que fazemos parte do corpo de Cristo. Então a gente tem que deixar a imaturidade, deixar pensamentos próprios, opiniões, divergências que não levam a nada, deixar isso de lado, criancices, infantilidades, assim vai, e alcançar a maturidade. Ele vai falar no capítulo 3, versículo 15, capítulo 2, de 2 até 4. Então ele fala para a gente ter o mesmo pensamento e buscar isso, né? Perder essa imaturidade e ganhar a unidade, né? A gente perde uma coisa e ganha outra. Eu estava pensando sobre unidade e união. Qual que é a diferença entre unidade e união? Porque são duas palavras que têm contextos que às vezes se aplicam de maneiras diferentes. Ela tem as suas similaridades, mas tem algumas diferenças bem marcantes. Por exemplo, aqui a Evódia e a Síntique, elas estavam numa união, elas estavam na mesma igreja, elas estavam no mesmo trabalho. Paulo fala que elas foram muito úteis, estavam trabalhando juntas e tudo, elas estavam numa união. Porém não estavam em unidade, elas não estavam com o mesmo pensamento. Isso é importante, não só a gente estar unido nessa união, mas estar em unidade. Isso é muito importante. Esses dias eu estava ouvindo uma matéria sobre a União Europeia. A União Europeia fez a moeda única, se uniu em várias leis, fez todo o trabalho. Só que quando aconteceu essa doença se espalhar pelo mundo inteiro, cada país fechou sua fronteira, deixou de ser uma união, nunca foi uma unidade, e cada um fechou sua fronteira e cada um por si lá virou todo país de novo separado. Ninguém quer abrir as fronteiras lá. Cadê a unidade? Então, união e unidade são coisas diferentes. Paulo fala para a gente ter o mesmo pensamento, não só estar juntos fisicamente, mas ter um conjunto, ser um conjunto em propósitos. Qual é o propósito que Paulo fala? Conhecer Jesus Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. O corpo de Cristo tem que buscar isso. Nós, como filhos de Deus, devemos buscar isso. Então, deixar a imaturidade e ganhar a unidade, nesse contexto aí do capítulo 4. E lembrar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Isso Paulo tinha essa certeza, né? Porque no capítulo 1, versículo 20, Paulo ele fala umas verdades sobre a partida dele, né? Capítulo 1, versículo 20, ele diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Então o apóstolo Paulo ele fala: o nome dos meus amigos lá, Evódia, Síntique, Clemente, está escrito no livro da vida. Ele tinha essa certeza. Por quê? Porque essas pessoas se entregaram para Jesus Cristo, receberam o Espírito de Deus, receberam o perdão dos pecados, nasceram de novo, entenderam algo que só Deus pode revelar no coração.
O novo nascimento é algo que só Deus pode dar, ninguém pode declarar isso. É o Espírito de Deus que declara para o nosso coração. Evódia, Sintique, Clemente, Paulo e tantos outros tinham essa certeza. Eu fui perdoado dos meus pecados, eu me arrependi da vida que eu levava até agora. Eu perdi algumas coisas para ganhar o conhecimento de Cristo. Eu perdi algumas coisas para ganhar o conhecimento do poder da ressurreição de Jesus Cristo, para sair da imaturidade e ir para a unidade com as pessoas que temem a Deus. Tudo isso Paulo vai discorrendo nesse contexto todo aqui, que é bem longo, mas a gente entende isso, que eles tinham essa certeza, que o nome deles estava escrito no livro da vida, no livro, que o Cordeiro de Deus mandou escrever lá e falou, ó, quando chegar aqui, esse nome aqui pode deixar entrar no céu, que o nome está registrado no livro da vida. Isso é maravilhoso demais. A gente entender isso faz o nosso presente ser diferente. A nossa motivação de vida é outra. A gente começa a entender que eu estou indo para um lugar, eu tenho um propósito, Deus me chamou, Deus me confirmou, Deus colocou paz no meu coração e eu vou passar esse momento sabendo para onde eu estou indo. Paulo tinha essa certeza. E ele falou, Evódia, Sintique, tenham o mesmo pensamento, Clemente junto comigo, todos os irmãos aí, que os nomes estão escritos no livro da vida. E ele tinha tanta certeza disso que ele falou, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele falou, é incomparavelmente melhor eu estar lá com Cristo, mas por causa dos meus irmãos, por causa da igreja, por causa do trabalho que ainda tem que fazer nessa terra, eu escolho ficar aqui para poder ajudar vocês. E Paulo continuou e ajudou os irmãos, principalmente nessa carta que ele escreveu para os irmãos de Filipos. Então essa é uma outra característica desse ganho. Quando a gente deixa a imaturidade e caminha para a unidade, a gente ganha certeza, a gente fica maduro na fé. Tem um salmo, capítulo 63, versículo 3, ele diz assim, a tua graça é melhor do que a vida. Eu tenho certeza que o apóstolo Paulo leu esse texto, não só o versículo 3, ele leu o salmo inteiro, mas esse salmo diz, a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Que a gente chegue nesse estágio de dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo, eu considerei tudo como perda para conhecer e viver Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição, e o morrer para mim é lucro. Paulo tinha uma certeza inabalável no coração dele, e é isso que ele queria passar para os filipenses, e claro, Deus deixou chegar até nós também. Então a gente vê aí, perder e ganhar, perder para ganhar, a gente perder a confiança em nós mesmos para ganhar o conhecimento de Cristo e ganhar o conhecimento do poder da sua ressurreição, perder relacionamentos com os inimigos da cruz e ganhar relacionamentos com pessoas exemplares e com pessoas que são cidadãos celestiais, e deixar a imaturidade e alcançar a unidade e a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Os pecados foram perdoados, o inferno está chorando porque perdeu mais um, e a gente está feliz porque o nosso nome está no livro da vida. E por último aí, meus queridos, capítulo 4, versículo 6, aí desse contexto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo fala assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, ou ansiosos, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então aí a gente tem que tem que perder o quê? Temos que perder as preocupações. Versículo 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Outra coisa que a gente tem que perder são as aflições. Perca as suas preocupações, perca as suas aflições, jogando tudo isso diante do Senhor em oração. Aí no capítulo 4, versículo 6 ele fala, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças.
A gente está ensinando nesses tempos que o livro de Salmos ensina a gente a fazer um lamento. Nós estamos vivendo tempos difíceis que atingiu a igreja, atingiu o Estado e atingiu a família. Os 3 pilares da sociedade foram abalados. E nesse tempo nós temos que aprender a transformar os nossos sentimentos, transformar as nossas emoções, transformar os nossos pensamentos em palavras. Isso se chama lamento. E o livro de Salmos ensina a fazer isso muito bem. Tem hora que a gente está cheio de fé, não temerei, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale, não temerei. Mas a gente tem salmos também que fala: Senhor, quando eu tiver medo, eu vou me refugiar em Ti. Quando a angústia chegar, eu vou para o meu alto rochedo, né? Eu te amo, Senhor, força minha, e tantos outros salmos, que o salmista ele é muito sincero. Quando ele fala que está com medo, ele não tem medo de dizer isso, ele não tem vergonha de falar isso. E quando ele fala que está corajoso, ele fala na graça de Deus também. Nós somos assim, nós não estamos 100% todos os dias. Tem dia que a gente parece, né, super-homem, uma super-mulher, e tem dia que a gente parece que não está com aquela energia toda, porque nós somos gente. E o Salmo ensina a gente a ser gente, ensina a ser humano a ser humano de novo. E a gente transformar tudo isso em palavras. E Paulo ele diz: transforme a sua preocupação em orações, transforme as suas preocupações em palavras e apresente diante de Deus. E aí você vai colher o quê? Você vai colher o que está no contexto aí. Versículo 4, Paulo ele fala: alegre-se. Versículo 5, moderação. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai encher o coração de vocês. Não é uma paz qualquer, é uma paz que ultrapassa todo entendimento. A gente não consegue entender isso. Por quê? Porque ultrapassa todo entendimento. É uma paz gigantesca, é uma paz que não dá nem para mensurar. É uma paz que não existe. Jesus ele fala: minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês. Aí ele fala: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Jesus disse: essa paz que ele quer dar não existe nesse mundo. Não é uma paz que a gente pode entender. Quando a gente perde as ansiedades, perde as preocupações, nós ganhamos alegria, ganhamos essa paz e ganhamos moderação. A gente consegue se moderar, a gente consegue se controlar pelo poder do Espírito Santo. O fruto do Espírito é domínio próprio. Deus quer dar isso para nós, mas antes nós temos que perder. Não adianta ficar a gente se embolar na ansiedade, na preocupação todo dia. Não tem lugar para paz, não tem lugar para alegria, não tem lugar para moderação. Mas a partir do momento que a gente entrega tudo para Deus e fala: Senhor, está tudo aqui, ó, transforma em oração, em súplica, em clamor, em ação de graças. Agradece a Deus também, né? Nós temos a nossa casa, temos a nossa renda, temos saúde, temos a nossa família, temos todas as coisas, temos muita coisa para agradecer. E ainda se a gente for atingido por alguma coisa, sempre tem alguma coisa para agradecer, porque Deus nos deu essa graça de conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tem muita gente que não conheceu ainda, tem muita gente que ainda está perdida, né, nos seus pecados e delitos e não recebeu essa graça. E aí na continuidade do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai falando sobre as dificuldades dele, né? Ali no versículo 10, versículo 11, ele fala que a igreja ajudou ele no momento que ele estava em dificuldades financeiras, dificuldades diversas. Mas ele fala aí algo que ele ganhou quando ele entregou as aflições dele para Deus, e Deus ajudou ele. Versículo 11 diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo
posso naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo entregou as preocupações dele, as aflições dele, as prisões daquela época que ele passou, terríveis, né? Não eram iguais às prisões de hoje, sofrimentos de apanhar, né? De ser envergonhado publicamente, tomar chicotada e tudo mais. E ele entregou tudo para Deus e disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer eu esteja com fome ou bem alimentado, quer eu tenha vestes ou não tenha, quer eu esteja com isso ou com aquilo, ele aprendeu a viver contente, porque ele largou tudo e ganhou o conhecimento de Cristo, e ganhou o poder da ressurreição dele, se tornou um cidadão celestial, se tornou um homem exemplar. Ele colocou tudo isso diante de Deus, se uniu com a igreja no mesmo propósito, no mesmo pensamento, e veio a graça de Deus sobre ele, veio a paz que ultrapassa todo o entendimento, porque é fora do nosso entendimento. Alguém que está passando necessidade ainda está contente. Não é um contentamento de riso, é um contentamento de satisfação na vida, porque ele disse: viver para mim é Cristo, e se eu morrer ainda é lucro, porque eu ainda vou estar com Cristo para sempre. Gente, não tem quem possa segurar uma pessoa dessa. Ninguém pode fazer nada com uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa pode passar qualquer situação e vai ter Cristo com ela, e ainda vai anunciar Jesus Cristo no poder do Espírito, com toda a graça de Deus. É isso que Paulo quer para nós, é isso que Deus quer para nós, que a palavra de Deus quer para nós. E os irmãos de Filipos ajudaram, né, o apóstolo Paulo no momento de dificuldade dele. Creio também que a igreja tinha as suas dificuldades também, assim como a gente tem hoje muitas dificuldades, né? Muitos estão com salários atrasados, muitos de nós estamos passando problemas de fluxo de caixa, de receber, de não receber, problemas diversos estão surgindo por causa dessa reclusão que a gente está vivendo. Pode gerar uma recessão econômica, pode vir alguma coisa muito difícil aí, mas o apóstolo Paulo, ele falou que aqueles irmãos, mesmo com uma dificuldade, ainda ajudaram, porque ninguém ajudou. Ele comenta aqui no contexto: nenhuma igreja me ajudou como vocês. Então, assim, que mesmo numa situação difícil, a gente se lembre também de ajudar, a gente se lembre também de talvez liberar recursos, talvez ajudar uma pessoa que está precisando, talvez fazer algo pelo reino de Deus, que realmente a gente tenha essa graça de Deus, mesmo em situações difíceis, porque o apóstolo Paulo, ele faz um pedido aqui para os irmãos de Filipos, né, no versículo 19. Bem, versículo 18 ele fala: recebi tudo, né, e tenho até de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês também me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Esse versículo 19 também fala, né, sobre a gente deixar as preocupações, deixar algumas coisas, incertezas, medo do futuro, tantas coisas, e se entregar para Deus agora, no presente, para que Deus venha suprir as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é suprir as necessidades de qualquer maneira, é suprir as necessidades em glória, o próprio Deus fazer isso. Tem um salmo, não sei se é o 34 ou 37, que fala que os leõezinhos passam necessidade, mas aqueles que buscam ao Senhor não tem falta de coisa alguma. Que Deus abençoe para que a gente sempre busque a Deus, especialmente num momento como esse, para que a gente tenha paz, né? Tanto com o nosso passado, o nosso presente e também com o futuro, a paz que ultrapassa todo o entendimento, e que realmente a graça de Deus venha e traga um refrigério para o nosso coração, traga coragem para o nosso coração, como eu digo, né? Traga paz e bom ânimo da parte de Jesus Cristo para o nosso coração, e principalmente a salvação eterna. Espero que essa palavra abençoe o seu coração. O nosso desejo é que realmente você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo, que seja muito poderoso, que seja uma bênção para a sua vida e que transforme o seu jeito de viver para sempre. Que Deus te abençoe, que realmente o Espírito de Deus transforme essa palavra em vida
para o seu coração. Amém? Deus abençoe vocês.